Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Iana Tamayo, eu sou coordenadora do programa CCBB Educativo Arte e Educação aqui de Brasília. Perdão, estou falando aqui, mas é que as meninas pediram para eu ficar aqui. É uma alegria tê-los aqui, peço desculpas pelo pequeno atraso, a gente talvez não tivesse essa expectativa de ter a casa tão cheia, isso é muito bom, muito gratificante. Enfim, gostaria de apresentar aqui nessa edição do Transversalidades, que é um curso pensado para professores e educadores sociais, no qual a gente busca trazer questões que atravessam a programação do CCBB, né? No caso, a exposição Ex-África. E nós temos hoje o prazer de ter aqui conosco a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, que é professora do Departamento de História da Universidade de Brasília. Ela é jornalista, historiadora, ativista, uma pessoa, enfim, que vai trazer um monte de coisas bacanas para a gente aqui hoje. Vou passar a palavra para ela e a gente vai dar início à atividade. Muito obrigada. E ao final da atividade a gente vai fazer a distribuição dos ônibus do programa educativo. Tá bom? Muito obrigada. Me falaram que é esse. Boa noite. Gente, eu agradeço muitíssimo a presença de todas e todos vocês aqui hoje. Eu confesso que eu estou surpresa com essa adesão e isso me alegra muito, porque isso aponta para um interesse que vai bem além da possibilidade de estar comigo, mas de estar com todo esse contexto que justifica a minha presença aqui, tá? Então, antes de começar, eu não poderia deixar de agradecer a Iana Tamayo, né? Também a Viviane Pinto, quase prima, né, gente? E também ao educador Maurício Borges, que não está presente, mas que faz parte dessa articulação, alguém com quem eu compartilho, entre outras coisas, o fato de também ser um morador da cidade de Planaltina, DF. E eu também agradeço aos intérpretes de Libras, o Jaspion Leone e o Wesley Carvalho, que vão, então, garantir a democratização da informação para as pessoas que se comunicam por meio de Libras e também aquelas por necessidades especiais ou por sensibilidade e capacidade de aprender esta outra língua, né? É importante a gente sempre frisar entre falantes o fato de que Libras é uma língua, né? Não é qualquer outra qualquer outro rebaixamento que a gente acaba construindo por uma série de simplificações e, obviamente, do preconceito. Bom, o título da nossa conversa, eu vou ver se eu consigo não ficar tão distante, porque isso até me atrapalha a pensar. O título da nossa conversa é A Existência Reafirmada da Gente Negra. Eu te atrapalho se eu fizer isso? Um pouquinho. Aí a gente vai ter que administrar as várias demandas. Mas eu vou tentar sair, então, por aqui, que aí acho que te facilita. Também não. O ideal é estática. Isso para uma professora, gente. Vocês sabem, a maioria aqui é de professores. E aí a gente tem que lidar com essa quantidade de energia estática. Então, eu vou ter que sair ainda mais com o microfone, né, gente? A gente que está acostumada vamos cantar, dançar e sapatear. Mas
Mas a gente vai tentar atender todas as demandas. Eu tenho um espectro ainda. Tem uma sugestão. Diz. Se quiser o INDEP vai ficar do seu lado, porque o problema não é esse, de pegar... Não, eu acho que é o enquadramento que ela Se fosse por causa dos intérpretes, a gente ficava junto com você o tempo todo. no final a gente faz isso. Eu acho importante a gente também construir essa mobilidade, porque também é normalmente muito fixo o lugar do intérprete. Vamos brincar também de fazer um dueto. Bom, gente, efetivamente nós temos justificativas positivas e negativas para o nosso debate aqui. Eu vou tentar não falar muito e, em alguma medida, sempre que vocês acharem que é urgente intervir, fiquem à vontade, tá? Porque eu acho que essa interação ela constrói e a gente sempre ganha com essas construções. E, nesse sentido, pensando no contexto nacional como o ponto de partida para que a gente estabeleça diálogos com o que a exposição traz, é importante lembrar que nós estamos comemorando, ou melhor, problematizando, os 130 anos da abolição no Brasil. Esses 130 anos, eles estão casados com um processo que remete a uma outra data comemorativa deste ano de 2018, que são os 30 anos da Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã. Bom, se a gente faz uma retrospectiva desse ano de 2018 e volta a 30 anos, a gente, então, assiste às disputas de narrativas vivenciadas em 1988, em que esses sujeitos, uma série de grupos, indivíduos negros no Brasil, colocaram em discussão a forma de o Brasil fazer uma leitura sobre si, sobre seu presente, sobre o seu passado e seus diálogos com o continente africano e outras populações negras na diáspora. É um momento, inclusive, de consolidação de uma série de organizações do movimento negro recente, que, inclusive, conseguiram estabelecer um diálogo e um enfrentamento perante as instituições do Estado em defesa de direitos. E isso tem ressonância na Constituição, né? E também até mesmo no modo como se escrevia a história do Brasil. Mas isso é um assunto que a gente vai retomar um pouco mais adiante. Para nos articula, eu acho que pensar os 130 anos da abolição, é importante que a gente elabore algumas respostas para algumas perguntas que eu formulei. Considerando esse cenário e o país onde nós vivemos, só uma pergunta. Quem aqui assistiu, acompanhou a exposição já? Quem já viu a exposição? Quem não viu? Mais gente não viu do que viu. Então, beleza. Ainda bem, porque eu não quero promover nenhum spoiler, tá, gente? Não vou fazer spoiler. Mas isso vai nos ajudar tanto a revisitar a exposição quanto a acessá-la pela primeira vez. Como nós entendemos o nosso presente? E como nós pensamos o nosso passado? Quais os lugares possíveis na nossa imaginação para a população negra? Quais os lugares possíveis na nossa imaginação para as múltiplas experiências africanas? Qual é a nossa expectativa a respeito desse cenário? Alguém me dá um retorno? Só para a gente ter um parâmetro? Alguém se encoraja a responder essa pergunta?
De preferência, as duas últimas. Quais lugares possíveis da nossa imaginação para a população? São negra. Atualmente, eu vejo muito latente a questão da periferia, onde a população negra está em massa e muitas vezes. Então, onde eu vejo, especialmente pela minha vivência também, a população negra ela aparece em massa na periferia, né? Nas periferias, né? E muitas vezes essa população ela não se identifica como maioria, ela se identifica como uma população qualquer, inclusive não se identifica com suas características fortes, né? E assim, eu, inclusive como professora, né, de escola pública do Distrito Federal, eu vejo muito isso nas crianças. Eu trabalho com anos iniciais, eu vejo muito isso. É a própria criança negra que não se identifica como negra, como que tem aquela autoestima baixa e que não vê muitas referências, inclusive no próprio meio dentro da escola, inclusive mesmo professores que é mais heterogêneo o grupo, né? Mesmo dentro da escola, são poucas as referências que essas crianças têm, né? E aí eu vejo isso como um reflexo do nosso país também. Alguém se arrisca a pensar o lugar da África? Das Áfricas? Bom, na verdade, eu tinha pensado, escutando a resposta da colega, né? Eu já pensei num lado mais utópico, mais belo, né? A questão tá perguntando quais os lugares possíveis na nossa imaginação para a população negra. Para mim, seria qualquer lugar, em todos os lugares, né, em si. E em relação à África e essas exposições também me veio um questionamento dentro da minha escola com os coordenadores e diretores quando eu falei desta exposição. Quais turmas você quer levar? Eu falei, todas. Mas onde é que está o conteúdo dentro dessas todas as turmas? Eu falei, está no nosso cotidiano, né? Então a gente precisa levar isso, porque pouco tem acesso a essa situação, né? A entender realmente o que é isso, né? Não sei se eu respondi como eu queria, mas... As respostas foram excelentes. E as duas respostas, elas articulam os dois eixos nos quais a nossa reflexão vai se desenvolver. Por quê? Quando a gente fala desse congelamento nos lugares das periferias, da exclusão, nós estamos dialogando com esse processo aqui, com as expectativas do genocídio do negro no Brasil. Dialogando com Abdias, dialogando com uma série de intelectuais negras e negros que refletiram sobre o processo histórico brasileiro e a encruzilhada que é a cidadania, o exercício da cidadania nesse país. Por quê? Se ao longo de séculos o Brasil vivenciou a maior escravidão, em termos numéricos, de africanos no continente americano, curiosamente, a saída da escravidão foi processada por meio de um discurso de que, a despeito de tudo isso, nós produzimos uma sociedade racialmente harmônica, em que as desigualdades sociais nada tinham a ver com hierarquizações racializadas da população brasileira. De modo que, eu estou tentando não dar essa microfonia para as meninas, mas eu não sei o que faço. De modo que a construção do mito da democracia racial, ela precisa ser refletida não só como uma mentira, mas como um projeto de acomodação de uma realidade bastante tensa, que, entre as várias medidas que desembocaram, a gente poderia enumerar duas.
duas leis já construídas ali na década de 1890 e 1892 e reeditada em 1895, que proibia a entrada de africanos e outras populações negras no Brasil no pós-abolição, né? Nessa primeira república, logo no imediato pós-abolição. E a outra, já no século XX, é justamente o quê? A lei da vadiagem, que criminalizava essa população pobre, em sua maioria negra, sem dizer que estava fazendo uma política racial de exclusão. Porque, afinal de contas, a política racial de exclusão que existiria seria as leis de Jim Crow nos Estados Unidos. E há, nesse processo, a construção de um outro, que serviria como medida inversa da nossa formação nacional, da nossa formação racial também, né? Que é justamente os Estados Unidos. E, posteriormente, ao longo do século XX, com o estabelecimento do apartheid, outra expressão desse outro que não somos nós seria a África do Sul. Mas a gente precisa pensar nessas leis, nessas medidas, não apenas naquilo que ela alô? A construção de um outro. Eu tenho mesmo que falar nesse microfone, pessoal da produção? Capta o som aqui, atrapalha? Atrapalha, né? Não, então eu vou aqui no microfone. Então, tá bom. Então, a gente retoma de onde eu parei. Há a construção desse outro internamente, que precisa então, ser controlado e eliminado, ainda que o discurso da sua eliminação não seja marcado por uma violência direta, e ainda a construção de um outro que precisa ser desconectado. E esse outro que precisa ser desconectado é justamente tudo aquilo que remete ao continente africano. A proibição da entrada de africanos no Brasil no pós-abolição marca um esforço de reformulação, de refundação nacional, em que a população afrodescendente e os africanos do continente seriam sujeitos indesejáveis. E aí a gente tem um exemplo do João Batista de Lacerda, que, em 1911, participando do Congresso Universal das Raças em Londres, disse o seguinte, como uma explicação, como uma espécie de fotografia contínua do que estaria acontecendo no Brasil. A população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século, ou seja, em 2011, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia, aumentando a cada dia mais o elemento branco desta população, acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderia persistir ainda alguns traços negros. Alguém aqui conhece um conto do Machado de Assis, Pai contra Mãe? Ele foi publicado, é um conto que o Machado de Assis vai ironizar. É um conto publicado em 1908, em que ele vai ironizar um esforço do Brasil em tratar a escravidão como algo que fazia parte de um passado muito distante, que pouco sentido faria ali nos primeiros anos do século XX. Né? É uma forma que o Brasil encontrou de produzir, até em escala cognitiva, essa invisibilidade negra, essa incompatibilidade negra no tempo presente, nesse pós-abolição. Porém, contrariando essas expectativas de genocídio, nós chegamos em 2015, ou seja, já extrapolando o tempo, o prognóstico
do Lacerda, com uma população, de acordo com o registrado pelo IBGE, de pretos e pardos, somando 54% do total dos habitantes do Brasil, dos cidadãos brasileiros. Ou seja, diferente das expectativas, nós estamos diante de uma nação de maioria negra, de uma nação negra. E esse é um dado que, por muito tempo, ao longo do século XX, ele foi negado por meio do idioma da mestiçagem. Esse idioma da mestiçagem, ele fazia o seguinte, o objetivo não era promover a convivência harmônica entre os diferentes grupos populacionais, com ênfase nos negros, indígenas e europeus, mas uma subjugação de indígenas e africanos à presença de europeus e seus descendentes. Isso, apesar de assim ser, apesar disso ter sido ensinado nas escolas, disso ter sido propalado pelo rádio, pelo cinema, em sua maioria, a gente sempre tem esforços que desviam, que a gente acaba utilizando para demonstrar que havia percepção do processo, né? Havia uma crítica ao processo, mas, de modo geral, aquilo que se produzia nas universidades, nos meios de comunicação, na literatura, no teatro, apontavam essa dinâmica como demonstração de democracia. E esse lugar que fazia com que as populações negras, no pós-abolição, fossem vistas como resquício de um passado que deveria ser superado, fez com que a gente limitasse a nossa percepção da historicidade das populações negras na história do Brasil e, por consequência, tornasse o nosso interesse pelas experiências vividas do outro lado do Atlântico e em outros pontos da diáspora algo de pouco ou nenhum interesse. Além disso, ao arrancar a historicidade dessas populações negras a partir de como se lidava com o presente, isso acabou apagando um aspecto fundamental da experiência brasileira, que é os caminhos da construção da liberdade no Brasil. Diferente do que a gente pensa, do que a gente foi ensinado a pensar, no sentido de que as populações negras foram trazidas de África e escravizadas ao longo de séculos, e no 13 de maio essa população então foi libertada da escravidão. O Brasil, no momento da sua independência, até mesmo antes, no início do século XIX, ele respondia pela maior população de negros livres e libertos das Américas. Isso mesmo diante da independência do Haiti, que resultou no fim a independência posterior ao fim da escravidão naquela porção da ilha, né? Uma ilha que articula hoje Haiti e República Dominicana. Então, ainda que existisse já nas Américas uma nação completamente livre, o Brasil é que respondia pelo maior contingente de africanos e seus descendentes livres nas Américas. E isso vai sendo, a despeito dessa escravidão ilegal promovida ao longo da primeira metade do XIX, esse aumento dessa população negra livre, ela vai se intensificando. De acordo com os dados do censo de 1872, para cada 5 pessoas pretas e pardas, isso são categorias usadas no censo da época,
que dá para a gente também utilizar como pensar essa população negra no 19, porque a gente não encontra nenhum sujeito escravizado, catalogado como escravizado na categoria branca. A gente encontra escravizados pretos e pardos. Isso já nos permite pensar nessa condição de população negra. Para cada 5 pessoas pretas e pardas no Brasil, 3 eram livres ou libertas. Ou seja, mais de 60% da população brasileira, mais de 15 anos antes do fim da escravidão, já vivia na liberdade. E o que nós sabemos sobre essas experiências? Quando a gente pensa no período do Brasil, colônia e império, sobretudo no Brasil império, o que nós normalmente acionamos, é acionado na nossa imaginação para falar de populações negras? A escravidão. E é importante não desmerecer o lugar da escravidão, porque a escravidão ela serviu como legitimação de uma série de práticas de exclusão e de interdição ao exercício da cidadania dessas pessoas. As pessoas ficaram muito impressionadas quando assistiram aquele filme 12 anos de escravidão, mas os casos de reescravização de libertos e escravização de gente livre, eles foram muito recorrentes no Brasil. Isso porque, nesse processo de formação mental brasileira, do pensamento brasileiro sobre si, foi sendo consolidado o fato de que toda pessoa negra é escrava até que se prove o contrário. E isso autorizou não só a escravização ilegal de vários africanos após 1831, que é a chamada Lei para Inglês Ver, né? Como também fez com que muita gente negra fosse interditada ao reconhecimento dos seus talentos e virtudes. É interessante pensar que isso era um traço tão marcante da experiência brasileira que já em 1833 teve início no Brasil a publicação dos primeiros jornais da imprensa negra. Jornais escritos por gente negra livre, discutindo as possibilidades de exercício dessa cidadania de outros negros livres, falando do problema do preconceito de cor. Esse preconceito de cor, que também no século XIX foi chamado de ódio de raça, e depois discriminação racial e racismo para o século XX, ele é algo, então, que precisa ser pensado como constitutivo, sim, da nossa experiência nacional, da nossa formação cidadã, inclusive do nosso modo de nos construir como humanos e nos relacionar com outros humanos de outras partes do mundo. E o que isso tem a ver com as nossas políticas de memória atual? Oi, Mariana, você está aqui. Isso tem absolutamente tudo a ver, sobretudo para nós que somos professores, professoras e educadoras. Nós, obviamente, já deu para perceber que isso aqui é um roteiro para problematizar justamente isso que você colocou. Onde que entra? Mas isso é para que turma? Isso é para todas as turmas? Essa pergunta ela é feita pautada nesse nosso processo histórico, em que nós não conseguimos enxergar o lugar dos diferentes humanos, em especial os humanos de origem africana, naquilo que se chama história da humanidade. A gente tem, então, uma experiência de cidadania no Brasil, em que os seus limites são dados
justamente pelas interdições a uma parcela significativa dessa população, que vai dar lastro para os caminhos da cidadania no pós-abolição, e a gente não sabe falar sobre isso, porque, até recentemente, nós tínhamos que defender o fato de que a brasilidade se funda na convivência harmônica de todas as raças, ainda que não fosse segredo para ninguém que as favelas, os hospícios, os presídios, a imagem dos criminosos estivesse sempre associada à população negra. E que, por sua vez, uma intelectualidade, a cultura letrada e a cultura valorizada fosse assunto de gente branca, de origem europeia. Esse impasse dialoga com o que o Chinua Achebe, pensando na experiência dele como um africano nascido na Nigéria, de origem Ibo, ele vai, então, refletir sobre como que foram sendo elaboradas essas investidas contra a humanidade da África. Ele faz de tal modo que fica bem evidente como isso tem ressonância no Brasil e nas Américas, e em outros pontos da diáspora negra. E coloca um desafio bastante complexo para nós, que passa, por um lado, por aproveitar aquilo que foi feito e, por outro, questionar em profundidade os limites dessas interpretações. Em que sentido? Se a gente pensar na recente historiografia brasileira sobre a população negra, qual foi o serviço que historiadores, sobretudo ali na década de 80 para cá, tiveram que fazer? Eles tiveram que... As pesquisas sobre escravidão no Brasil, elas têm estado muito focadas na chamada agência escrava. O que vem a ser essa demonstração da agência escrava? Demonstrar que seres humanos, por serem seres humanos, agiam como seres humanos. Vocês entendem a gravidade disso? Porque dizer que pessoas que estão expostas à situação de vulnerabilidade, opressão, reagem, ora direta, ora indiretamente, à violência, ou seja, pensam, criam, se articulam, amam, sentem medo, etc. Demonstrar isso historiograficamente ser a principal agenda de uma historiografia num país de maioria negra mostra a profundidade do racismo. E essa percepção da gravidade do racismo, ela tem a ver com o quê? Não apenas com um reconhecimento abstrato de uma experiência que é estranha. Mas tem a ver, inclusive, com os tensionamentos produzidos por esses sujeitos invisibilizados nas mais diferentes frentes. O que a gente tem assistido nos últimos 30, 40 anos no Brasil é uma reedição de um esforço para combater isso que eu tenho chamado da cilada da brasilidade. Por quê? Sujeitos que são impossíveis de serem pensados e entendidos como viáveis no presente, eles fazem pouco ou nenhum sentido no passado. E o que essas pessoas, ao longo, fazendo um recorte bem arbitrário, pensando ali da virada da década de 70 para cá, o que não só
intelectuais acadêmicos, mas intelectuais ativistas, sobretudo, têm feito, é justamente isso: marcar a presença, evidenciar não só para especialistas, que também sofrem do mesmo mal que não especialistas, que a nossa humanidade é um traço real e natural. Isso é algo tão sério. A exposição que vocês vão assistir ou já viram, ela tem como princípio, como um objetivo norteador, evidenciar a contemporaneidade de experiências africanas. Quando a gente vai em outras exposições que estão acontecendo pelo Brasil afora, com as histórias afroatlânticas no MASP, no Instituto Tomiotaki, surpreendentemente ou não, é isso também que está sendo posto pela seleção das imagens das obras que estão sendo ali expostas. É evidenciar uma historicidade que é efetiva no presente e que tem uma série de ressonâncias na forma como nós dialogamos com o passado e que nós precisamos enxergar. Fala-se muito em invisibilidade, mas não é uma invisibilidade que possa ser localizada no tempo. Essa invisibilidade é algo que a gente precisa elaborar em tudo aquilo que envolve o nosso processo de construção histórica. É uma invisibilidade que faz com que pensar a África e afro-brasileiros no currículo acabe sendo feita de que maneira? Como acessório, apêndice de uma história fundada na Europa. E isso é difícil porque, para além de incorporar uma série de conteúdos, o desafio que está posto é alterar uma matriz de pensamento, alterar uma dinâmica cognitiva, que as perguntas a serem feitas não passam simplesmente por mas onde estão os negros nesse momento? Eles estão aqui, coadjuvantes da história. Mas, inclusive, de pensar formas que articulem narrativas que, muitas vezes, se conflitam. Estão indo de encontro umas com as outras. Por quê? Remetem a processos históricos que não são organizados, amalgamados, com tensões periféricas. Essas tensões, elas são centrais. Quando a gente pensa, na atualidade, que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, e isso não choca ninguém, se a gente pensa que que grande parte do cacau produzido no mundo se faz por meio de exploração de trabalho análogo à escravidão no continente africano, atingindo crianças, e a gente não entende isso como algo definidor das nossas práticas alimentares, das nossas práticas da nossa relação com o capitalismo, isso tem a ver com essa matriz de pensamento que precisa ser reorganizada. E tudo isso está sendo problematizado pelos artistas que compõem essa exposição. Eu chamo bastante atenção para o modo como o Diop vai elaborar aquelas construções performáticas por meio de imagens que ele apresenta, né? Com destaque para o Frederick Douglass. É interessante depois, só pensando assim em metodologias de trabalhar com essa exposição, tendo em vista a invisibilidade de artistas negros, dessa intelectualidade negra,
eu acho interessante que a gente faça um exercício. Os meninos sempre estão com o celular, não estão? E até hoje eu não encontrei nenhum museu que, fazendo um esforço de reorganizar mentalmente as pessoas, não só construíssem as exposições, fizessem uma curadoria em que incluísse artistas negros, etc., não coloca foto. A gente passou a vida inteira construindo a expectativa de que ir aos museus, às exposições em geral, era pressupor um artista branco. Quando a gente começa a fazer o exercício de, eu chego na frente de um quadro, pego o celular, coloco o nome e vejo o rosto dessa pessoa, eu descubro subrepresentação de raça, eu descubro subrepresentação de gênero, eu começo a pensar, eu começo, inclusive, a visualizar a diversidade territorial dos artistas que estão sendo contemplados, e é uma forma de as pessoas interagirem com os espaços públicos de arte, que também são os espaços de história pública, de modo que exercite essa autonomia do sujeito. A autonomia, seja como professor, seja como aluno. E obviamente, como cidadã e cidadão. Né? Isso, é preciso visualizar quem são essas pessoas que tornam possível falar sobre África, afro-brasileiros, no tempo presente. Né? Falta para a gente. Né? Recentemente, numa turma, eu dando uma aula, falando sobre o processo da Lei 10.639, eu passei um vídeo das pessoas que gastaram seus 20, 30, 40 anos batalhando por isso. E aí eu perguntei, alguém consegue me contar a história da Lei 10.639? Aí a primeira resposta foi, foi uma lei do Lula logo que o Fernando Henrique saiu. Aí outro falou assim, não, isso aí é resultado da luta do movimento negro. Mas assim, mas quem é esse movimento negro? As pessoas também não conseguem dizer. Não sabem quem são os sujeitos que fizeram a história, que, inclusive, tem alterado, que altera, o que está estabelecido em lei, altera o modo de se ensinar história no Brasil. Né? É isso que está colocado. Isso tem impacto não só dentro da sala de aula, mas isso tem ressonância nos outros espaços sociais também. E aí é importante perceber, nessa dinâmica de visualizar, pensar que, inclusive, essa exposição que está acontecendo hoje, ela não tinha acontecido nesses termos décadas atrás. Essa necessidade, inclusive, de demonstrar a contemporaneidade, as múltiplas contemporaneidades das experiências africanas, é algo que tem a ver com uma demanda construída, resumidamente, em alguns desses marcos. Porque, nesse processo de luta contra o colonialismo, a segregação racial e a luta por cidadania em escala global, a gente tem, global e transnacional, a gente assiste a um aprofundamento da articulação de sujeitos que vão em diferentes pontos. Infelizmente, a gente não tem como passar isso, porque aí a gente ficaria a tarde inteira, quer dizer, a noite, virava noite. Mas, pensando nos desdobramentos dessa articulação diaspórica africana, muita gente desconhece o fato de que muitos jornais africanos circularam no Brasil, orientando, inclusive, essas pessoas que vão lutar pela história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, a entender o que faltava. Porque, inclusive, dimensionar o vazio que precisa ser preenchido foi e tem sido um processo muito difícil. Porque a gente parte as populações negras não têm história, não têm cultura, ou, no máximo, têm subcultura,
para um esforço de equalizar, equiparar, garantir a equidade entre os diferentes grupos populacionais, né? E nesse processo de entender o que falta, quem está na sala de aula, seja dando a história, ou artes, ou português, ou ciências, sabe muito bem que muitas vezes a gente se pega sem entender assim, mas isso aqui, onde é que eu coloco o quê? A gente não sabe nem ainda o que a gente, muitas vezes, gostaria de ensinar. Nesse processo, a gente vai descobrindo, aprendendo e dimensionando tudo aquilo que nos foi roubado por meio desse rebaixamento. E aí, quando a gente pensa esse ano de 2018, ele também nos remete ao ano de 1978, em que, há 40 anos, obviamente, foi fundado no Brasil o Movimento Negro Unificado, que tem uma perspectiva de articulação internacional muito marcante, né? Que, em suas práticas de atuação política e de formação política, incorpora essa agenda de aprender sobre África, aprender sobre afro-brasileiros, entender a diáspora como uma prioridade, né? Esse movimento vai atuar de modo muito incisivo na luta pela Constituinte. A Brasília, inclusive, recebeu o Encontro Nacional da Convenção Nacional do Negro pela Constituinte, em 1986, por meio do qual se estabeleceu uma agenda, um documento no qual as agendas do movimento negro, para aquele momento, foram apresentadas, e que, se vocês procurarem na internet, vocês acham esse documento. Ali a gente assiste às principais pautas que até hoje são definidoras da ação do movimento negro, dos movimentos negros no Brasil. Algumas dessas agendas foram contempladas, algumas bem poucas, diga-se de passagem, no texto constitucional, mas a luta continuou, e, pensando no caso da educação, essa demanda por história da África e dos afro-brasileiros estava ali presente, mas ela foi mencionada de modo muito tímido, né, nos princípios de diversidade e pluralidade que estruturavam a Constituição, mas que não garantia, não enfrentava o problema. Quando a LDB foi promulgada em 96, essa agenda também voltou, mas, no momento exato da LDB, não foi contemplada. Mas, nesse contexto ali da discussão da LDB, 94, 95, a gente já assistia no Brasil uma movimentação muito intensa no âmbito da educação. E, em 1995, aconteceu também aqui em Brasília a Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo pelo direito à vida. Quem aqui vivenciou esse momento, seja diretamente ou teve notícia dele na época? Quem teve notícia dessa marcha posteriormente? Quem sabe que essa marcha já teve a reedição de 10 anos em 2005? E que, nos desdobramentos da luta negra no Brasil, em 2015, o que se assistiu em Brasília foi a Marcha Nacional das Mulheres Negras. É interessante perceber que, tudo bem, 2015 é mais recente, mas se a gente fizesse uma viagem no tempo e fosse 1995, e eu fizesse essa pergunta, a resposta seria exatamente a que a gente assistiu. Então, o fato de que mais pessoas tenham se dado conta de que a Marcha Nacional das Mulheres Negras aconteceu aqui em Brasília tem a ver com essa agitação que, a despeito dos reveses, tem se intensificado e que tem pautado a educação, as artes, a televisão, o cinema, o mercado de trabalho, as relações internacionais e por aí vai. Com resultados plenamente satisfatórios? Não.
a considerar a nossa experiência com a Lei 10.679, a gente sabe muito bem o quanto ainda temos que caminhar, o quanto ainda temos que disputar. Mas é interessante a gente perceber que nesse processo, isso aí não é nem a Marcha Zumbi dos Palmares, isso aí é uma marcha em Salvador, que é um dos vários projetos pilotos que vão dar sustentação a esse esforço pelo ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Isso aí, em 1984, em 1985, 86, na Bahia, de tanto esse pessoal que está ali no MNU, no ILEAE, etc. Quem conhece aqui o Bloco Afro ILEAE? Vocês sabiam que desde 1976 o Bloco Afro ILEAE tem um projeto de extensão pedagógica que articula, inclusive, anualmente, a construção dos temas do carnaval, a produção de material didático, produção de artes gráficas, etc. Vocês sabiam disso? Você sabia? Então, você precisa olhar isso, porque para quem trabalha com séries iniciais, então, é um prato cheio. Ensino fundamental é um prato cheio. E até ensino médio, gente. E história pública, educação social, é bastante interessante trabalhar com isso. Essa imagem aqui, se a gente tira... Bom, até a gente pode deixar em português, né? Mas se a gente troca e coloca qualquer outra agenda das lutas no continente africano na década de 80, você pode ter a impressão de que pode ser aqui e pode ser do outro lado do Atlântico. São imagens que o Brasil nega tanto sobre si quanto sobre o mundo, né? E nesse esforço em específico, as pessoas estavam lutando para que a Secretaria de Educação da Bahia incorporasse a introdução aos estudos africanos. E isso aconteceu em 1986, mas em 1989 aconteceu em 8 escolas. Em 1989, esse projeto foi descartado. Mas essas pessoas não desistiram, continuaram articulando para que isso se desse. Enquanto o Estado brasileiro não reconhecia esse direito, o IAE, a partir de 1995, o ano da marcha, vai dar início à publicação dos cadernos de educação do ILEAE. E até hoje, até bem recentemente, todo ano a gente ganhava um livro. Você tem Revolta dos Búzios, aquilo que no currículo entra como Conjuração Baiana. Você tem Revolta dos Malês, você tem África, Ventre Fértil do Mundo, Civilização Banto, Esmeralda, o Quilombo de Esmeraldas no Equador, uma série de assuntos trabalhando a partir de uma estética negra, dialogando com essa historiografia, apresentando fontes numa linguagem muito adequada, não só para o ensino fundamental, sobretudo, aí é mais séries finais do fundamental, a cartilha, mas a gente pode reelaborar, como também ensino médio e educação de jovens e adultos, que apontam para estratégias que ainda são bastante frágeis quando a gente pensa na educação formal, nas metodologias de ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na educação formal, né? E é interessante perceber que existe uma metodologia, uma didática de ensino de história forjada por ativistas negros, que também têm diálogo com a academia, como a Ana Célia Silva, o Jonatas Conceição, que a gente ainda não incorpora como legítima. E por que a gente não incorpora essas práticas como legítimas? Por que é preciso discutir literatura, brigar com o mercado editorial para a gente ter acesso à literatura africana e afro-brasileira? Porque nós, africanos e afrodescendentes, não somos pensados como sujeitos desses lugares. Só que existe um grande
ao longo de tantos séculos, essas tantas pessoas que hoje chegam ao ponto de somarem 54% da população, produziram de diferentes formas. E a gente, a cada oportunidade que tem, precisa potencializar nossa capacidade de superar o tempo perdido. E, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês, pensando esse lugar da liberdade, um capítulo interessante da história do Brasil. O modo como a gente pode pensar esses outros lugares das experiências negras como um exercício de, inclusive, lidar com essas experiências negras do outro lado do Atlântico. Quando a gente pensa em abolicionismo no Brasil, a gente pensa no singular, não é? E é um abolicionismo... abriu alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Não aparece para vocês. A gente pensa no abolicionismo no Brasil como algo feito, sobretudo, por homens brancos, para homens brancos, com homens brancos. Não é isso? Só que essas mesmas narrativas que contam essa história apontam para o seguinte fato, de que a luta contra a escravidão no Brasil se tornou um movimento nacional. Se tornou um movimento nacional e essa tal dessa nação tinha essa quantidade de gente negra livre e liberta, o que essas pessoas estavam fazendo? Muitas dessas pessoas, não a maioria, inclusive, estavam interferindo nesse cenário, escrevendo, falando nas ruas, lutando, articulando uma série de outros setores, cocheiros, tropeiros, lavadeiras, quituteiras, uma série de trabalhadores da cidade, negros e não negros, para lutar contra a escravidão. E essas pessoas, inclusive, vão se tornar lideranças na literatura, na imprensa diária, na imprensa abolicionista, na imprensa negra, nos partidos e associações políticas e culturais, e também no teatro, na música, nas faculdades e nas escolas. Que pessoas são essas? Alguém pode me dar um exemplo? A gente não consegue pensar quem são essas pessoas negras, livres, atuantes na luta contra a escravidão, não é verdade? Com nomes. A gente até pode pensar, então tá, a gente pensa abstratamente que eles reagiram. Mas a gente não consegue incluir até mesmo informações que a gente tem. Ao contrário do que muito se disse, um sujeito como Machado de Assis foi um desses homens negros livres que atuaram na luta abolicionista. E não atuaram de modo isolado. Essa ideia da exceção negra, da excepcionalidade como único e desconectado de todo o resto, faz parte dessa matriz de pensamento que inviabiliza a humanidade das pessoas negras e apaga a história. A minha tese de doutorado vai ser justamente para revisitar esse período da história do Brasil em que o movimento negro, inclusive, teve que fazer uma luta de negação dessa narrativa oficial da abolição e defender o 20 de novembro como o tempo como a experiência mais apropriada para afirmar esse lugar de liberdade negra, da luta negra pela liberdade. Mas, se a gente vai para as fontes, revisita a luta contra a escravidão no Brasil,
sobretudo na segunda metade do século XIX, é uma infinidade de sujeitos, que incluem até mesmo artistas plásticos, como o Estevão Roberto da Silva, que, quando lembrado, é apresentado como o primeiro... É isso, é sempre criando essa coisa. O primeiro e quase único estudante negro da Academia Imperial de Belas Artes. Só que ele é colocado nesse sentido e a luta política do Estevão Roberto da Silva não aparece, porque ele é apresentado como aquele que estava lá, esteve lá como exceção, teve um reconhecimento mediano, não se tornou conhecido como um grande nome da pintura brasileira e, inclusive, era meio revoltadinho, porque, em dado momento, ele achou que estava sendo discriminado pela Academia Imperial de Belas Artes. Bom, se vocês forem atrás desse nome, Estevão Roberto da Silva, vocês vão descobrir que, até mesmo com quem ele concorria, hoje a leitura é muito taxativa. Ele, de fato, foi vítima de racismo dentro da Academia Imperial de Belas Artes, que nunca reconhecia ele, nunca dava a ele os primeiros lugares. E isso ele percebia, as pessoas diziam para ele, e ele reclamava, ele brigava. Numa dessas, ele desafiou o próprio imperador, que foi lá entregar. A cena é mais ou menos assim, gente. Acho que vale a pena contar. Era o terceiro ano em que ele estava na expectativa de receber o primeiro lugar. E todo mundo dizia: Estevão, não se preocupe, que esse ano é seu. E o Dom Pedro II foi entregar essas medalhas. E, na hora em que isso vai acontecer, chamam, mais uma vez, um outro artista branco. Todo mundo cria aquela comoção, diz que ele estava um pouco mais afastado, ele chora, mas se controla na hora que ele é chamado para receber a medalha de prata. Ele vai à presença do imperador e diz: eu não recebo porque esse não é o meu. Ele quase foi jubilado da Academia Imperial de Belas Artes. E, nessa articulação, inclusive política, quem vai, inclusive, peitar essa tentativa de sabotagem institucional, de racismo institucional contra ele, é justamente quem? Aquele mocinho ali do canto, o José do Patrocínio. Que, então é isso, vocês vão querer sacanear o cara? A gente, então, está fazendo meetings para mandá-lo para a Europa para terminar os estudos. O que acontece é que ele acaba não tendo que ir para a Europa e vai participar de um processo de luta abolicionista. E, em 1888, ele funda a Sociedade Cooperativa da Raça Negra, no Rio de Janeiro, com o objetivo de combater o desemprego dos libertos e da população dos trabalhadores negros livres no que se estava anunciando como o pós-abolição. O Estevão é um dos muitos que compõem essa rede que eu estabeleci, tive que estabelecer arbitrariamente, protagonizada por 7. Né? Na minha tese, eu trabalho com 7 desses sujeitos. O Luiz Gama, Ferreira de Menezes, que é um advogado, filho de liberto, que vai estudar em São Paulo, volta para o Rio, funda o principal jornal abolicionista da corte, talvez do Brasil. Luiz Gama vocês conhecem mais, né? O Ferreira de Menezes ninguém conhece. O Machado de Assis. E, ali atrás, num exercício de imaginação histórica do artista plástico Vitor Epifânio, eu fico contando essas histórias, e aí ele, então, eu falo, gente, a gente não consegue visualizar essas pessoas, a gente não consegue enxergar outras narrativas para a gente negra. Então, e faz essa gravura para mim.
como se fosse uma experiência de pensar sujeitos que nós nunca vimos juntos, mas que trabalharam juntos. E lá atrás você tem os fundadores da imprensa em São Paulo. O Arthur Carlos, uma imaginação do Arthur Carlos, Inácio de Araújo Lima e Teófilo Dias de Castro. Todos esses três ali, integraram a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Paulo. E a gente nega, inclusive, a dimensão política desses espaços culturais negros. A gente nunca pensar essas religiosidades negras criam uma espécie de tabu, porque há uma tendência a dizer vai fazer proselitismo religioso. Mas não, esses espaços da religiosidade, você nem precisa falar da questão litúrgica e tudo mais, porque são espaços também dessa atuação política desses sujeitos. São espaços de encontros de sujeitos que atuam politicamente também, né? E que estão, inclusive, reelaborando essas várias Áfricas que se encontram no Brasil, né? E aí é interessante perceber que, nesse esforço de pensar esses vínculos e tal, nós conseguimos recuperar um lugar, recuperar o Machado de Assis nessa experiência negra brasileira, pensar essas multiplicidades de abolicionismos que lidavam, inclusive, com o continente africano de uma forma diferente, a exemplo do André Rebouças, que, no pós-abolição, ele vai para o continente africano, ele morre na África do Sul, né? Nesse esforço de se reencontrar, de se entender como um descendente de africano no mundo, e entender essa África naquele tempo presente em que ele vivia, né? Você tem o reconhecimento de que sempre houve, nos debates políticos no Brasil, uma reflexão ou um tensionamento de ordem racial, e que isso não ficou de fora das lutas abolicionistas. A gente percebe a diversidade dos abolicionistas negros, esse esforço de pensar as nossas experiências negras no plural. Além disso, a gente consegue visualizar essas conexões diaspóricas. Ali, o Diop vai fazer uma obra sobre o Frederick Douglass. Em 1883, numa articulação entre o André Rebouças e o José do Patrocínio, vai ser publicado no jornal brasileiro chamado Gazeta da Tarde, que tinha sido fundado pelo Ferreira de Menezes, a segunda versão da autobiografia do Frederick Douglass, que é considerado a principal liderança abolicionista negra nos Estados Unidos. E o Frederick Douglass, ele vai ser traduzido no Brasil com a seguinte justificativa: é preciso que a população brasileira, em especial essa população de escravos, de escravizados e libertos, percebam até onde um ser humano escravizado pôde ir e tome isso como exemplo para esse nosso momento de luta contra a escravidão. Além disso, o jornal dava notícia de um esforço do Frederick Douglass, de, em 1883, construir uma associação de homens de cor nos Estados Unidos para defender o fim da escravidão no restante do mundo. O que, pensando nas Américas, eles estavam, então, se projetando para onde? Para Cuba e para o Brasil. E a gente não percebe, a gente não consegue ainda naturalizar esses esforços negros em escala transnacional e atlântica na luta contra a escravidão. Outra coisa são as próprias organizações negras de afirmação dessa identidade racial de origem africana, ainda ali na década de 80. Porque muito se diz que essa reflexão sobre
essa luta negra no Brasil é fruto de uma influência alienígena dos Estados Unidos ou de uma leitura enviesada da luta contra o apartheid. Não, essa percepção da negação da humanidade negra, do atentado contra a cidadania negra nesse mundo atlântico, é algo que já vem de bem antes, né? E não se inicia na década de 80. É só porque meu recorte é ali a segunda metade do século XIX. E isso também nos aponta para essa reflexão desses abolicionistas negros, nos apontam para as continuidades dessa luta no pós-abolição. E é nesse pós-abolição que vai ser bastante problematizado e tensionado esses lugares de África e dos africanos na nossa imaginação. E aí, a título de provocação, eu gostaria, então, para inclusive a gente abrir para troca e tudo mais, compartilhar essa síntese aqui. Ex-África versus da África. Porque, ainda que o título dessa exposição seja tirado do latim, o nosso repertório histórico leva a cada um de nós a imaginar algo que não é mais África quando a gente vai acessar essa exposição. Quando, na verdade, essa exposição está nos levando para encontrar notícias da África, né? E aí eu vou ler para vocês. Preconceito de cor, ódio de raça, discriminação racial, racismo. Essas são expressões por meio das quais nós podemos contar a história do Brasil, um país em que há 130 anos a prática da escravidão foi tornada ilegal, mas que não foi capaz de superar o costume de rebaixar ou mesmo negar a humanidade de africanos, africanas e suas descendentes. Mesmo assim, contrariando as expectativas genocidas e malabarismos argumentativos que fixavam a África e sua gente num passado a ser superado, a sociedade brasileira conta hoje com a maior população negra fora do continente africano e a segunda maior do planeta. Este dado nos remete, por certo, a vários fluxos de lutas protagonizadas por homens e mulheres negras em nome da vida, da liberdade, da cidadania e de projetos de democracia efetiva aqui e no restante do mundo atlântico. Algo que provoca nosso olhar e nossa imaginação a ir além da escravidão, reconhecendo sujeitos reais, tornados invisíveis por meio de narrativas fundamentadas em colonialismo e hierarquização racial de pessoas. E é justamente a partir dessa síntese que eu, então, convido a cada um a revisitar ou visitar essa exposição, problematizando não só a começar pelas descrições que são feitas, pelas apresentações, e refletir em que medida elas superam essa estrutura mental ou elas reproduzem ainda essa estrutura mental. E também nos refletir sobre nós mesmas e nós mesmos diante daquilo que nós vamos assistir. Porque, acho que é aqui ou aqui, acho que é aqui. Por exemplo, a gente tem contato com uma série de clipes que estão sendo produzidos na Nigéria, um país que tem uma longa tradição cinematográfica, né? E que, não por acaso, tem com tanta intensidade produzido esses clipes. Mas como que nós lidamos com o conteúdo que é apresentado ali? Né? A gente entende isso, a gente está habilitado para entender isso como um fragmento da Nigéria ou a Nigéria como um todo? Por mais que sejam vários clipes, como que nós vamos, então,
conversar com nossos estudantes sobre o que eles estão vendo. Até porque o que a gente tem ali, em dado momento, é muito semelhante a tudo que a gente tem assistido no Brasil em termos de música pop. Em outros casos, não. Tem uma diversidade ali. Mas, efetivamente, por mais diverso que seja, não é tudo. Assim como não é tudo aquilo que está sendo colocado. Imagina o tamanho do continente africano, né? Pensar a multiplicidade dos artistas e como que a gente está só com um pequeno fragmento dessas representações. É preciso lembrar a todo momento que o que nós acessamos são fragmentos, que o que está para ser aprendido e não descoberto é amplo e instigante, assim como as ressonâncias de África no Brasil, que contempla o Dalton de Paula, que é um artista que tem sido bastante reconhecido em nível nacional, que é um artista local, que tem tido reconhecimento nacional e até internacional, mas que aquilo que a gente até mesmo vê do que é Brasil, bom, é só colocar no Google a quantidade de artistas negros que estão para serem também incorporados. E essas práticas de produção artística, elas podem servir também para os nossos alunos, né? Para recontar. Naquela de lá vai ter um outro artista brasileiro que agora me faltou o nome. Hã? Exatamente, Martins, eu não conseguia lembrar. Que é muito rico para a gente pensar essas representações dos afro-brasileiros a respeito da própria história brasileira, né? E assim vai. Então, eu acho que, inclusive, por que eu falei tanto de Brasil? Porque, invariavelmente, assim como postulava a primeira versão da BNCC, que entendia que uma estratégia interessante para pensar história global é justamente partir das experiências mais próximas, né? Eu falei muito dessa história negra no Brasil como uma chave para a gente, inclusive, estimular o debate nesse contato com essas imagens de África que a exposição oferece. Em resumo, era isso, gente. Vamos conversar. Muito obrigada. Eu abro, então, para perguntas. Alguém? Boa noite. O que eu quero falar não é bem uma pergunta, mas talvez um questionamento e tal, porque a gente está aqui lidando com a exposição Ex-África e você até citou a exposição Afro-Atlântica, e a exposição eu até visitei ela esses dias, que eu estava em São Paulo, e assim eu acho que cabe uma certa problematização até mesmo nessas formas de representação, porque, por exemplo, na exposição Afro-Atlântica tem lá um display que tem alguns pedaços de jornais que mostram racismos que aconteceram em algum ponto da história do Brasil. E aí eles têm umas plaquinhas explicando termos racistas que a sociedade vem levando ao longo do tempo. E aí tinha lá escrito crioulo, explicando o termo crioulo, e logo abaixo tinha, aleatoriamente, porque é uma exposição afro-atlântica, aleatoriamente tinha uma plaquinha explicando o termo branquelo, e na plaquinha tinha escrito que os brancos sofriam racismo, principalmente no sul do Brasil, e a placa, como estava logo abaixo da que estava escrito crioulo, cria quase uma equivalência entre as duas, como se branquelo fosse igual a crioulo. E também, ao longo da visita, porque são em 2 museus, eu ficava pensando assim, porque a representatividade é ótima e bem-vinda para todo mundo,
mas até que ponto ela realmente impacta as pessoas e até que ponto ela realmente faz as pessoas entenderem o que está acontecendo, porque boa parte da exposição, as pessoas assim entendiam a estética, a beleza das obras, mas elas não entendiam o contexto. É uma exposição bastante densa, com muito texto, mas assim, muito contexto, e as pessoas, nem sempre as pessoas vão realmente entender o que está acontecendo. E você também citou a invisibilidade dos artistas negros, e também mulheres, no caso, né, mulheres negras e mulheres não negras. E também tem que se pensar que a gente vê a artistas negros basicamente em exposições temáticas sobre negros. E na exposição Afroatlântica, eles têm descrições sobre os artistas, e a maioria dos artistas só tiveram exposições grandes quando eram exposições temáticas. Eles nunca estão nos museus. E também um outro ponto, que alguns museus têm livrarias junto do museu, e eu vi a exposição Exáfrica no CCBB do Rio de Janeiro, e lá tem a livraria do MASP também, e assim, é muito difícil você entrar numa livraria e achar um livro sobre arte negra, sobre cultura negra, religião, etc., mas quando tem a exposição temática, a vitrine era de um lado ao outro, só de livros sobre cultura negra, arte negra. E, tipo, onde que estavam esses livros quando não estavam tendo a exposição? Entendeu? É isso. Gente, a gente está um pouquinho avançado, né, no horário. Vamos abrir para algumas perguntas, né? Vou pedir para vocês serem objetivos. E aí a gente volta para finalizar no tempo. Quem tem questões? Professora, primeiro eu a parabenizo. Realmente a sua palestra foi excelente. Realmente trouxe assim, pontos de vista que nos levam a profunda reflexão. E eu digo para você ainda mais. Infelizmente, né, eu fui educada numa época que não se falava em negro, a não ser que ele como escravo dentro da nossa história. Crescemos assim, reproduzindo sem nenhuma reflexão a respeito disso tudo. Mas eu observo que ainda hoje nós temos o traço dessa mesma cultura, dessa história repetitiva. Inclusive, eu vejo, por exemplo, que nós não temos histórias infantis, gibis, especificamente falando sobre essa cultura, o que poderia, nesse caso, levar as crianças brasileiras a perceberem isso de uma forma mais lúdica e também uma forma de implantar a cultura diferenciada. Percebo ainda mais que a nossa cultura, nossos livros de história, ainda continuam repetindo a mesma coisa. Agora, eu vejo também que poucos livros que falam da beleza da participação de tribos inteiras africanas que vieram para o Brasil, principalmente no momento da história, como, por exemplo, no livro As Barbas do Imperador, da Lilia Morrites, não sei se você a conhece. Excelente, porque foi ali que eu falei, meu Deus, isso não está nos livros de história. Por que não? É lindo pensar o tanto que eles contribuíram, até mesmo com a participação de uma divulgação e a proclamação da cidadania plena no Brasil, da participação política junto ao imperador, como eles fizeram para que todo esse processo democrático fosse realmente estabelecido e concretizado naquela época, na medida do possível, né? Mas eu sinto o quanto nós temos ainda uma defasagem triste dessa cultura maravilhosa que nós temos, rica, e que nós não sabemos aproveitá-la melhor. É só mais um recadinho mesmo, né, para reflexão. Obrigada.
Prometo ser bem objetivo. Tive aulas com Francisco Tiago e com ele fiz um estudo prático da formação dos próximos professores de história. Dentro da história da África, ela ainda é minúscula dentro da formação destes professores em todas as universidades, que seja pública ou particular. E uma publicação que eu cheguei a fazer com ele era essa. E muitas vezes, já pegando o que o amigo falou no início ali, realmente é muito difícil da gente conseguir livros, a historiografia negra para a gente conseguir trabalhar dentro de uma sala de aula. É muito difícil a gente encontrar esses livros se não for em exposições realmente específicas. A gente não consegue em qualquer lugar, ou encomendando em lugares específicos, né? Então, acho que, qual seria, para você, professora, o melhor caminho para a gente conseguir disseminar mais ainda esses livros e aumentar essas cargas dentro dessas universidades, na formação que seja continuada ou na formação de licenciatura própria, para esses professores novos que vão surgir aí, para poder dar, utilizar a Lei 10.639 de forma plena, né? Vamos combinar. Mas essa questão... Boa noite. Gostaria primeiro de pensar, né, junto com todo mundo, uma reflexão, como a nossa colega disse inicialmente, a negritude ainda vive na periferia, né? E eu acho que um reflexo disso é esse momento aqui, né? Acho que é importante que todos estejamos, mas se a gente observar o nosso público, né, temos ainda pouca presença, pouca representatividade de pessoas negras da periferia, né? Então acredito que é importante a gente pensar nisso enquanto a nossa população está de fato excluída desses processos de intelectualidade, de participação em atividades culturais que muitas vezes dizem respeito a nós mesmos, mas o acesso ainda é muito complicado. E a minha questão, a minha pergunta é relativa ao ensino de história africana e afro-brasileira. Na sua visão, qual deveria ser o ponto de partida, partindo da contemporaneidade e das memórias de cada estudante ou do contexto, e puxando, então, os links disso com aquilo que houve anteriormente, ou como ocorre de maneira tradicional, que é linear e cronologicamente, né? Puxando lá do início, como se houvesse essa linearidade, muitas vezes isso acaba ficando descolado do contexto atual. Obrigado. Prometo, eu tenho 10 minutos. Acho que eu não vou gastar tudo isso. Bom, muito obrigada pelas suas colocações. Eu também estive em outras. Eu estive, inclusive, em 2004, quando teve uma exposição aqui sobre arte africana. A gente tem que ter serenidade na forma como as coisas acontecem. Muito daquilo que a gente consegue entender como os pontos positivos da exposição lá no MASP tem a ver com a curadoria de e historiadores da arte negros e negras. Nesse processo, gente que não é só negro, mas não está refletindo sobre essas questões. São pessoas que estão brigando pela alteração da dinâmica dessas presenças negras nos espaços de museus e arquivos, né? Isso é uma luta desigual. É uma luta bem... os sujeitos que estão em disputa têm uma série de vantagens e desvantagens. Tanto é que a gente encontra limitações. Inclusive, em algumas práticas, isso de você não conseguir perceber que, se você está querendo mesmo alterar a dinâmica, você não vai poder fazer essa exposição e não mostrar a cara dessas pessoas, para desnaturalizar esse espaço, e inclusive fazer isso em outros momentos,
você não adianta fazer o que aconteceu, o que está acontecendo lá no MASP e também o CCBB, que sai do Basquiat, vem para a Exáfrica, ou a Exáfrica vai Basquiat e incorpora uma outra, sendo que daqui a pouco a gente desaparece ou fica lá como co-coadjuvante por vários anos, e isso não é explicitado. Porque no momento em que você cria uma dinâmica de reconhecimento do rosto desses artistas, você está se expondo, como curador, a perceber o que você está fazendo. E nesse sentido, tanto aqui como pensando só uma crítica, já que a gente está aqui, o pensamento é livre, a opinião é aberta. Existe uma crítica bastante difícil para mim, bastante necessária àquela exposição que teve do Basquiat, foi o apagamento da identidade afro-latina do Basquiat. O Basquiat é alguém que é filho de haitiano com porto-riquenho, que nasce no Brooklyn, num contexto em que essa cultura afro-latina, esse mundo afro-latino, está acelerando aquele bairro e toda a cidade de Nova York. Essa experiência afro-latina em Nova York, ela é real. E há um privilégio de uma leitura brancocêntrica em apresentar o Basquiat. E isso, em alguma medida, se reproduz nessa também. E vai se reproduzir em várias exposições que tratem de cultura negra. Por quê? A tendência é sempre a maior parte é de contemplar conteúdos e não estruturas de pensamento, né? E aí a gente decora e não reorganiza essas outras possibilidades artísticas. É algo que está posto e que precisa ser pautado pelo público também, porque a gente não, se os artistas negros não são pensados, os públicos negros de arte negra e não negra, muito menos. Porque, no máximo, a gente tem que a gente pode estar aqui, mais uma vez, como coadjuvantes, como a decoração numa paisagem cool. Mas entender as nossas demandas ainda não é definidor da forma de organizar as exposições de cinema, de teatro, de música, etc. Isso a gente precisa levar de forma tranquila, sobretudo porque a gente precisa acreditar e alimentar o fato de que nós estamos num processo de reeducação das relações raciais em escala global. Existem esforços, do mesmo jeito que a gente não consegue perceber os sujeitos na história do passado, a gente também tem dificuldade de perceber isso que você coloca, né? Quem está fazendo no presente. Porque não é prioritário nas políticas de mercado valorizar esses artistas, esses autores, essas autoras, porque ainda a maior parte está sendo dessas obras, a maior parte está sendo produzida de modo independente, né? Mas, ao mesmo tempo, essa prática de produção independente tem rompido certas bolhas. Eu aconselho vocês a procurarem o trabalho de um artista chamado Marcelo de Salete. Ele recentemente publicou um livro que é em quadrinho, que conta a história do Quilombo de Palmares. E ele tem várias outras. Ele é um artista premiado, ele acabou de ganhar um prêmio internacional por conta dessa obra dele, que é alguém que está pensando em dialogar com esses conteúdos por meio de outras linguagens, né? E assim como o Marcelo de Salete, você tem vários outros. E tem o pessoal do teatro. Essa conexão entre as artes tem produzido muito. Recentemente, eu fui em São Paulo,
procurem lá no Instagram a hashtag Arquivo Negro. É uma hashtag que tem articulado um coletivo de artistas negros que pensam de maneira interseccional, que, inclusive, eles fizeram um material, inclusive valorizando a produção artística da Mateusa, que foi assassinada recentemente. Vale a pena, é um coletivo de jovens, diferente de outros grupos, que já é gente assim, jovem, segunda etapa, tipo 30, 40 anos, são meninas e meninos, menines também, né? De 18, 20 anos, que tem elaborado por meio de uma interlocução entre linguagens que tem rendido bastante. Isso, para trabalhar em sala de aula, gente, é fantástico. E uma das coisas que tem me instigado muito, como, acredite se quiser, eu passei a vida produzindo material voltada para essa questão da implementação da Lei 10.639, lidando com essa demanda. Não tem, a gente não sabe ensinar, cadê, tem que produzir. Eu passei a maior parte da minha vida produzindo esse tipo de material, e agora fiz um concurso justamente para a área de teoria e metodologia de ensino de história. E agora eu estou tendo que lidar com esses desafios de como que a gente operacionaliza esse mundo de coisa que eu sei que existe, mas que a gente não consegue acessar, porque não é óbvio nesse cenário que a gente vive ainda, né? E aí é importante a gente perceber o seguinte: nesse momento de luta pela Lei 10.639, curiosamente, a gente não tinha muitos historiadores envolvidos. Na verdade, os historiadores praticamente nem sabiam desse processo que acabou resultando, em 2003, na promulgação da Lei 10.639. Muito disso tem a ver, sabe com o quê? Diferentemente do que a gente pensa, a historiografia, história, curso de história, licenciatura, curso de classe média baixa, classe baixa. A pesquisa historiográfica, não. Na década de 90, era o momento em que um dos grandes historiadores negros do Brasil ainda estava se formando. Flávio Gomes ainda estava defendendo doutorado. E essa historiografia engajada, essa historiografia negra engajada, ela é um fenômeno dos últimos 20 anos. Aí você tem, se quiser anotar para procurar, Vlamir Albuquerque, Álvaro Nascimento, Isabel Reis, Fernanda Oliveira da Silva, Ana Flávia Magalhães Pinto, Luciana Brito, Valéria Costa, em Pernambuco, Rosiane Pinto, estudando os barbadianos, a migração escamoteada de barbadianos para o Brasil, para o norte do Brasil, no início do século XX. Rosiane Pinto, é muita gente. Inclusive, a gente tem um coletivo de historiadores negros que não para de crescer, que está de ponta a ponta, né? Essas pessoas, em sua maioria, elas têm vinculação com o GT da Ampur, Emancipações e Pós-Abolição, que tem como foco pensar esses outros lugares das experiências negras para além da escravidão. E tem como foco também muito bem defendido o ensino de história. Então, é gente que tem trabalhado no âmbito da história pública. E essa é uma estratégia bastante rica para a gente superar essas lacunas e tal. E aí, chegando, não tenho muito tempo, tenho que encerrar, qual seria o nosso ponto de partida? Como alguém que comunga da necessidade de uma historiografia engajada, eu bebo na fonte da pedagogia engajada da Bell Hooks, e eu entendo a urgência da gente saber aproveitar a diversidade de experiências que nós temos numa sala de aula.
E essas diferenças elas têm que ser trabalhadas não para evitar a tensão, mas, inclusive, para que a gente saiba processar a tensão. E não discutir a experiência racial no Brasil, como está proposta, basicamente, ali na BNCC para séries iniciais, é um grande problema. Porque essa construção do sujeito que se imagina fixando ainda esse sujeito universal, mais branco, masculino, classe média urbano, para, a partir disso, a afirmação desse sujeito, se elaborar a ideia de outro, e você cria uma matriz de existência, uma matriz de pensamento, um repertório cognitivo, em que todos os outros sujeitos vão ser inseridos ou excluídos dessa caixinha, é um problema. Então, a gente tem que justamente pensar não nessa estrutura mental pautada no individualismo e nessa reafirmação de um indivíduo bem específico, né? E, a partir daí, é que trazer crianças para um espaço como esse se torna fundamental, porque aqui elas não estão para pensar o outro, elas precisam vir para cá para pensar a si mesmas. Não é o encontro com o outro que motiva uma visita a uma exposição sobre África e afro-brasileiros, afrodiaspóricos, né? Crianças negras, crianças brancas precisam entender que, num país como o Brasil, esse repertório é uma possibilidade de se encontrar consigo, conosco, o primeiro sujeito, a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, mas até mesmo a do singular, numa dimensão complexa e não excludente, dicotômica. Essas dicotomias é que têm alimentado hierarquizações. A gente precisa estabelecer estratégias para romper com tudo isso. Acho que, em resumo, era isso, né, gente? Eu não vou ter tempo de falar mais, mas a gente se encontra. Eu queria só recomendar uma leitura de um texto que eu produzi ano passado, que se chama A Existência Difamada da Gente Negra, em que eu desenvolvo, é um artigo curto, que eu dialogo com o Chinua Achebe, para pensar essa matriz de pensamento que tem engessado a nossa forma de ler as experiências negras a partir do Brasil. Obrigada.